Olá, bom dia. Bom dia, amigos e amigas aqui do Lar Espírita Casa do Samaritano. Nós estamos iniciando mais um Evangelho no Lar dessa quarta-feira. Eu estou aqui fixando já para vocês nos comentários o capítulo do Evangelho que será trabalhado hoje, que é o capítulo 12. Item 12, que trata sobre o duelo. Então, vou deixar aqui fixo para quem foi entrando e quiser acompanhar com o seu evangelho, fique à vontade. Bom dia, Tamiri, seja bem-vinda. Bem, enquanto o Instagram vai notificando os nossos seguidores, eu já passo a leitura introdutória de uma mensagem aqui do livro Paz e Renovação, do Chico Xavier, um livro que traz mensagens de diversos espíritos psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier. E a gente vai fazendo essa leitura para que nós possamos já ir nos harmonizando com a temática desse evangelho de hoje. Então, deixa eu ver aqui uma mensagem. Eu trouxe uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, mais vale, que Emmanuel nos ensina: mais vale sofrer que gerar o sofrimento, de vez que todos quantos padecem, arremessados à vala da provação pela crueldade dos outros, encontram em si mesmos os necessários recursos de reconforto e de reajuste, ao mesmo tempo que os empreiteiros do mal suportarão as lesões mentais que impõem a si mesmos nos conflitos da consciência. Mas vale arrastar os constrangimentos do escárnio que nos atira em rosto, que exurzir contra o próximo os látegos da ironia, porque as vítimas da injúria facilmente se apoiam na fé com que renovam as próprias forças, ao passo que os promotores do sarcasmo transportarão consigo o fel e o vinagre com que acidulam os sentimentos alheios. Mais vale ser enganado que enganar no trato da vida, porquanto as pessoas enganadas denotam alma simples e sincera, compreendendo-se que os enganadores andarão embrulhados na sombra a que se empenham, toda vez que procurem enevoar a história dos semelhantes. Mas vale ser criticado em serviço que criticar, de vez que os perseguidos por zombaria ou maledicência no trabalho respeitável a que se afeiçoa estão produzindo o bem que são capazes de realizar, entendendo-se que os censores ficam naturalmente na obrigação de fazer mais e melhor do que aqueles aos quais intentam levianamente reprovar. Em matéria de decepções e desilusões, sempre que te vejas à frente daqueles que te ludibriam a confiança, lembra-te de Jesus e ora por eles, porque, enquanto os que choram lavam os olhos espirituais para a descoberta de novas trilhas de progresso e renovação no campo da vida, os que fazem as lágrimas carregarão as correntes invisíveis da culpa, não se sabe até quando. Bom dia, Georgiana, Aline. Bem, então com essa mensagem, Emmanuel vem nos falar sobre o que mais vale, né? Muitas vezes é melhor, mais vale abaixar a cabeça, se colocar numa posição humilde, oferecer a outra face, do que ser o condutor do mal. Então, tem uma mensagem de Divaldo que é muito bacana, que ele diz assim: o mal que me fazem não me faz mal, o mal que eu faço aos outros é que me faz mal, porque aquela pessoa que lhe intenta o mal, ela pode até lhe causar uma dor e um desconforto, mas aquilo é momentâneo, porque essa dor, ela vai passar. Já o mal que a gente faz a outra pessoa, os revides da vingança, é algo que atormenta o espírito, a consciência, por longo tempo, às vezes por longos anos e por longos séculos. Então a gente precisa se atentar para não sermos esse condutor do mal, não sermos aquele quem pratica e propaga o mal. Então, que nós possamos ter essa resignação em nossas provas.
Então, diante do que a gente vem expondo, vamos já fazer a nossa prece inicial para que nós possamos adentrar no tema do Evangelho de hoje, que já está aí colocado fixo nos comentários para que vocês possam acompanhar. Deus de bondade e justiça, ilumina, Senhor, a cada um de nós, aquelas pessoas que estão assistindo o Evangelho nesse momento, as que vão assistir ao longo dos dias, que nós possamos, Senhor, ser tocados por essa mensagem de amor, de paz, esse convite à renovação, que nós possamos, Senhor, ter perseverança diante das provas. Não significa que diante das dificuldades a gente não sinta dor, pois Tu mesmo, Senhor, no Teu Calvário, sentiu e experimentou a dor das provas que foi sofrida por Ti. Mas que nós possamos seguir o Teu exemplo, Senhor, sempre caminhando à frente, sempre com a cabeça erguida. Que nós possamos nos melhorarmos a cada dia, Pai. Que assim seja. Bom dia, seu João, Ariana, Igor. Então, seguindo o Evangelho de hoje, a gente dá continuidade ao capítulo 12, item 12, que é o duelo. Então, a gente já iniciou esse capítulo no domingo, falando sobre o duelo. E aí eu passo a leitura desse item, uma leitura pequena. Então, vamos lá. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é também, incontestavelmente, uma prova de cobardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as da ofensa. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, não condenou para sempre o duelo. Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge às primeiras ofensas? Onde a grandeza da alma daquele que a menor injúria que só com sangue a poderá lavar? Que ele trema, no fundo da sua consciência. Uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam da vida na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus? Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo, por todos os ultrajes que recebeu? Não só feristes com espinho e lança, não só o pregastes num madeiril infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alta a fronte, e mostrar que também ela se não me temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falso ares de honra, que entretanto não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, a criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quando comparecer perante Deus, e a um e outro soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disse:
raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que conmine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue do irmão. Então, essa mensagem ela foi uma psicografia ditada pelo espírito de Santo Agostinho em Paris no ano de 1862. Bem, como a gente já sabe, o duelo, a época que foi ditada essa mensagem pelo espírito de Santo Agostinho, como os demais que fizeram parte dessa mensagem, ele já não estava em uso, já era uma prática que já estava em desuso. Foi uma prática que foi muito usada numa falsa tentativa de resguardar a honra diante da sociedade. Então, o duelo, para quem gosta de acompanhar novelas, TVs e filmes, já deve ter visto aqueles filmes de Bang Bang, que uma pessoa às vezes sofria uma ofensa e aí chamava o outro para o duelo, né? Em que duas pessoas se colocavam numa posição que vocês veem no filme, né? É todo bonitinho. No filme coloca lá a pessoa dando 3 passinhos, virando, atirando. E às vezes a gente até tá torcendo ali para que o outro morra. Então é bem parecido com a realidade. E aqui ele faz essa comparação do duelo com o suicídio, porque as pessoas vão para morrer. Então, aquelas pessoas que estão duelando, elas sabem que uma delas vai morrer. É claro que ninguém quer morrer, né? Quem vai com a intenção de matar. Mas ele assume a responsabilidade de poder morrer. Por mais que ele seja uma pessoa que tenha habilidade, às vezes, com um instrumento que vai ser utilizado no duelo, ele corre o risco de ser morto. E por isso que ele compara o suicídio, porque ele está ali abrindo mão da vida dele, de uma vida que foi concedida por Deus, e ele pode, caso esteja vindo a morrer durante o duelo, cometendo suicídio, e caso venha matar alguém, cometendo o homicídio. Ou seja, independente de ser o vencido ou vencedor, ele vai estar cometendo um crime diante da lei divina. Um crime baseado numa falsa honra, né? Como ele coloca aqui, disfarçado de vaidade. Porque naquele tempo se tinha, e até hoje se propaga muito isso, de resguardar a honra diante da sociedade, diante dos outros, a preocupação excessiva com a imagem, como as pessoas vão me ver, eu não quero ser visto como um covarde, como um fraco pela sociedade, mas muitas vezes é melhor ser visto como um fraco e um covarde diante da sociedade e ser visto como alguém de coragem, um herói perante Deus, porque tudo que nós buscamos aqui na Terra é a nossa vida, a nossa glória na vida posterior, na vida pós-morte. Então muitas vezes nós teremos diante das ofensas que baixar a cabeça como Cristo e aceitar a coroa de espinhos com ares de honra, porque é melhor ser rebaixado do que rebaixar alguém. E é interessante que todo esse item do duelo ele traz diversas nuances sobre esse assunto, mas precisamente nesse item 12 ele fala muito sobre o fazer justiça com as próprias mãos. Essa mensagem ela traz muito isso, né? E a gente diariamente se põe nessa posição. Então, a prática do duelo talvez esteja em desuso, até porque é considerado um crime. Mas o ato de querer fazer justiça com as próprias mãos, a não confiança, né? A revolta contra as leis divinas e a intolerância ainda é algo que está muito presente na nossa sociedade. Então, por um lado, a gente evoluiu muito em relação a direitos humanos, direitos sociais, a forma como a gente enxerga o outro, a forma como a gente lida com as minorias. Mas ainda nós temos esse discurso de ódio muito grande, de intolerância muito grande, de praticar a justiça com as próprias mãos muito grande. A Georgiana colocou: a mensagem inicial que você leu está totalmente ligada à passagem do Evangelho, né? A espiritualidade é perfeita. Sim, não existe o acaso, né? É sempre aí uma interligação. A gente faz aqui esse trabalho do Evangelho, mas o trabalho não é nosso. De quem está aqui falando é da espiritualidade. São eles que conduzem e são eles que levam essa mensagem a vocês. E
falando a questão do fazer a justiça com as próprias mãos, aquela pessoa que quer fazer a justiça com as próprias mãos, ela prova que não confia ou desconhece na justiça divina. Porque só a justiça divina, ela tem esse caráter de reparar o mal. Não cabe a nós fazermos essa exigência, né, de querer reparar o mal, de querer nos vingarmos, até porque Emmanuel nos disse que todos nós que estamos aqui, a maioria de nós, com exceção daqueles que vêm com missões a cumprir, que são os grandes missionários, todos somos delinquentes, ou seja, todos nós em algum momento criamos débitos e cometemos crimes e infrações às leis divinas. Então a gente está aqui sim nesse planeta de educação, mas também nesse planeta prisão. Então, como alguém que delinquiu vai julgar um outro delinquente? Então é um delinquente condenando o outro, né? Então, sabendo que existe a lei de causa e efeito, a gente sabe que hoje em dia aquilo que a gente está passando é uma expiação do passado. É muito comum nos centros espíritas as pessoas quererem saber o que fizeram em outras vidas. Mas se eu soubesse dos crimes que eu cometi, do que eu fiz, era mais fácil conseguir reparar. E aqui no Evangelho, no item que ele trata na questão do sofrimento relacionado ao passado, ele diz: você não precisa fazer uma regressão, basta que você olhe para a sua vida, para a sua atual provação, as suas provas, que você saberá o conteúdo da causa, né, que deu lugar a esse efeito. Então basta que a gente observe. E claro que diante da vida, diante da dor, é normal que nesses momentos que nós somos ofendidos, a gente sinta dor. Mas é importante que a gente consiga ter esse olhar de amor e de caridade, de aceitar com resignação as nossas provas e seguir em frente. Então, assim, dentro da minha pouquíssima experiência aí na advocacia, eu não trabalho muito com direito penal, mas eu já presenciei alguns casos de crimes, né? De pessoas, tanto na posição, já conversei com pessoas que foram vítimas e outras que foram os infratores. E assim, o que eu vejo, o que eu percebo nesses crimes são histórias que muitas vezes poderiam ter sido evitadas com um diálogo, com intolerância. Então, assim, a quantidade de crimes que a gente vê no dia a dia por motivos fúteis, por motivo torpe, é muito gritante. Então, assim, você vê que é uma vida, né? Aliás, não é só uma vida, são vidas, porque todo mundo que está envolvido naquele enredo, ele sofre um prejuízo. Então não há vencedores, né? Só há pessoas, todas as pessoas que fazem parte perdem de alguma forma. Então, assim, eu já conversei, por exemplo, com uma pessoa que teve a sua companheira assassinada porque o vizinho estava jogando lixo no seu quintal. Ela foi reclamar com a mãe dele brigou com ele e ele foi tomar satisfação com essa vizinha. Aí eles começaram a discussão, ele tentou agredi-la com um pau, mas era um jovem adolescente, e ela segurou, era uma senhora, tinha mais força, segurou. E ele se sentiu ofendido por ela ter falado dele para a mãe dele, por ela ter impedido que ele agredisse ela, e ligou para o irmão, que já tinha uma vasta passagem pela polícia. O irmão dele passou por eles, chegou, né, na residência e só atirou, matou a mulher e pronto, assim. Então, assim, é um crime, quando a gente escuta, é muito chocante, né, porque uma briga de um vizinho desencadeou a morte de uma mulher que tinha aí a sua vida a cumprir, que tinha o seu companheiro. Então, a gente percebe muita dor do companheiro, né, e diante disso, porque ele até falou, olha, poderia ter... Se eu soubesse que ia acabar nisso, eu tinha me mudado antes, porque a relação já não era boa. Então, assim, hoje em dia a gente tem que viver nesse estado de alerta, né? Porque tudo que a gente faz pode desencadear no outro uma reação de agressividade.
infelizmente, assim, no trânsito, às vezes no supermercado lotado, que uma pessoa quer furar uma fila, e em diversas situações. Então a gente vive nesse estado de alerta, que qualquer coisa vai despertar no outro esse sentimento de fúria, e a gente precisa se proteger, porque muitas vezes a gente entra, né, se sente injustiçado pela agressão e entra ali naquele padrão vibratório da pessoa e desencadeia uma discussão que pode gerar aí uma morte, e mesmo se não gerar, vai trazer desequilíbrios ao nosso espírito, porque a gente fica envolvido naquele sentimento de raiva, de ódio. Lari botou assim, e no caso dos policiais, você está se referindo a quê, Lari? Tu pode colocar aqui nos comentários, para mais especificadamente, o que seria esse caso dos policiais, para que a gente possa debater aqui no nosso evangelho. A Jardina colocou verdade, a tolerância e o respeito são fundamentais, sim. É muito importante que a gente tenha essa tolerância, né? E aí também trazendo um exemplo de um julgamento que eu presenciei no tribunal do júri, eu vi uma história de duas pessoas que tinham acabado de sair de uma festa, entraram numa discussão, e um deles puxou uma arma e atirou para o grupo rival, e graças a Deus ninguém morreu, não houve mortos, não houve feridos, mas a tentativa de homicídio, é um crime punível. E aí eu vi esses dois elementos serem condenados a 10 e 9 anos, né? E aí me chamou muita atenção o que entrou como coautor, né? Porque ele estava ali na discussão, mas não foi ele quem puxou a arma. Quem puxou foi o amigo. E ele disse que não conhecia, mas assim, eu vi no olhar dele toda a dor. Eu vi a família dele, porque assim, eu não estou aqui discutindo o crime e nem defendendo ou julgando quem cometeu, mas a pessoa que comete o crime, ela também tem uma vida, tem uma família. Então eu vi ali sua mulher, os seus filhos, vivendo aquela situação de ter ali seu pai sendo preso. Então assim, esse homem, ele vai sair do convívio, ele tá, por conta de uma briga, por ele não ter conseguido se controlar, por ele ter se envolvido num crime, ele perdeu a liberdade dele, ele perdeu a convivência com a família, com os filhos. Então aquela companheira, ela vai se ver distante do seu marido, que vai fazer falta tanto na vida cotidiana como na vida financeira. Os seus filhos, eles vão crescer marginalizados, porque naquela sociedade eles são filhos de alguém que está preso. Esse indivíduo, ao cumprir sua pena, vai sentir uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e vai ser sempre estigmatizado na sociedade. Então a gente vê como os excessos nos conduzem a caminhos tortuosos, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas estava no lugar errado na hora errada. Mas não é estar no lugar errado na hora errada. É nós que nos colocamos em situações que vão gerar esses conflitos. É por isso que a gente precisa conservar sempre uma atitude de paz e de tranquilidade. Porque às vezes a gente pensa assim, mas isso não vai acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa muito equilibrada. Mas não, você, no dia a dia, tudo você se descontrola. E o que a gente vê nesses crimes que acontecem é que é uma coisa muito pequena que desencadeia aquela ação, né? Então é algo que é muito rápido, é muito impensado. E como nós somos espíritos que já cometemos esses crimes em outras vidas, podemos ter cometido, isso está muito ainda presente dentro de nós. Então talvez essa lembrança, ela volte com muita força e naquele momento a gente se cometa uma atitude que vai trazer prejuízos para ambos os lados. É como eu disse, ambos perdem. Então, essa falsa ideia de uma honra, de uma força, de que você está por cima, de que você é o forte, isso é uma ideia falsa e tola, porque na verdade você se coloca ali numa condição que só vai lhe trazer prejuízos, tanto nessa vida quanto nas vidas seguintes. Então que a gente possa praticar
o amor, a empatia, que a gente use desse instrumento, e tá, que nós estamos aqui nos comunicando, que é a internet, para que nós possamos fazer isso, que nós possamos nos conectar, que nós possamos falar do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos estar em contato com as pessoas que a gente ama. Vou já te responder, Lari. Que a gente possa estar em contato com as pessoas que a gente ama e não que a gente use isso para disseminar o ódio e a intolerância. A Lari colocou assim: o policial que atira uma pessoa que estava cometendo um crime, ele contrai um débito? Lari, vai depender muito da situação e da intenção. Então, assim, aqui ele até fala muito nisso, né? Não sei se é aqui ou se foi... Que para as leis divinas vai muito da intenção daquele que vai lá e atira e mata alguém. Então, se ele é um policial, se ele tem o ofício dele é proteger a sociedade, e se ele se vê diante de uma situação que alguém está sendo ameaçado, que alguém está prestes a perder a sua vida por outra pessoa, ele tem que cumprir a obrigação dele, que é proteger. Mas há todo um treinamento para que ele possa cumprir isso de diversas formas. Então, se ele conseguir apenas impedir, né, se naquela situação ele consegue impedir de uma outra forma, imobilizando a pessoa ou atirando numa região que não é letal, isso é o ideal. Mas se ele se vê numa situação onde ele está ali toda uma descarga, até porque ele recebe um treinamento para isso. Agora, se ele está numa situação em que ele não consegue defender a pessoa ou se defender sem que não seja necessário matar o outro, aí tudo isso é levado em consideração, a sua intenção. Mas se o policial ele age com requintes de crueldade, se ele tem a intenção de impedir aquilo, mas ele faz para prejudicar a outra pessoa, aí sim ele vai estar cometendo um crime. Então tudo vai depender muito da intenção dele, daquilo que ele empregou na hora. E a mesma coisa vale para todos nós quando a gente está praticando a nossa defesa. Então a gente lida com questões assim: mas se tiver a vida de alguém que eu amo sendo ali ameaçada naquela situação, eu preciso proteger. Mas se a pessoa arquiteta, né, aquela morte, é alguém que está me ameaçando e eu preciso me livrar dela. Então veja que há uma intenção de matar, de exterminar o outro, porque ele cria ali situações, ele arquiteta aquela morte. Então, antes de tudo, é preciso que se busque todas as alternativas possíveis para que esse ato não aconteça. A não ser que seja uma situação realmente que desencadeou ali uma briga e foi preciso fazer aquilo para defender o outro e salvar uma outra pessoa, uma quantidade maior de pessoas. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas é isso. Voltando aqui para o Evangelho, ele frisa muito, Santo Agostinho, que ninguém tem o direito, por nada, Lari, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro e nem tirar a sua vida, porque não nos é conferido esse direito, só a natureza pode proceder dessa forma, ou seja, só Deus tem nas suas mãos, e a gente não pode querermos vestirmos o falso manto do justiceiro e praticarmos essa violência disfarçada de justiça com as próprias mãos. Então é isso, gente. Assim, essa mensagem é uma mensagem curtinha, mas que fica para a gente como lição, para que nós possamos ir refletindo ao longo dos dias essa mensagem que traz essa proposta de renovação, porque todos nós em algum momento praticamos essa intolerância, buscamos essa justiça com as próprias mãos, que a gente possa, diante das situações que nos causem dor ou contrariedade, nos mantermos harmonizados com as leis divinas e aguardando com resignação o cumprimento das nossas provas. Bom dia, Jaqueline. Como a gente está com o nosso tempo estourando, eu passo para a prece final.
E convido a vocês a fecharem os olhos, quem quiser, e buscarem nesse momento a imagem de Jesus Cristo com os seus braços abertos. Que nós possamos nos dirigirmos a Jesus e abraçá-lo. Jesus amado, que nesse abraço, Senhor, nós possamos encontrar o conforto e a paz que todos nós buscamos. Que as dores e as tribulações cessem diante desse abraço, diante desse encontro contigo. Que esse encontro, Senhor, renove as nossas forças, as nossas esperanças, para lidar com as dificuldades, para lidar com o dia a dia. Que teu amor e a tua luz reverbere dentro de nós, agora e sempre. Graças a Deus. Um abraço, Georgiana, aos demais e aos que forem também assistir ao longo do dia. Tchau, tchau e até a próxima.